Boa tarde. Hoje vocês vão perceber uma sintonia nesse programa que já vai estar notada sem que eu precise falar mais nada. Eu trago um assunto para o Sintonia, mais um daqueles assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Eu perguntaria, quem de vocês conhece uma pessoa que não tem ansiedade, que não é ansiosa? Eu, particularmente, não conheço ninguém. Que convivo comigo, que sou assim, o must da ansiedade. Acho que por isso que eu trouxe uma querida para fazer parte do nosso bate-papo desta tarde. Eu tenho aqui comigo a Gisela Campilha, que vai dar o seu boa tarde aos nossos internautas. Por favor, Gisela. Boa tarde a todos que assistem o programa Sintonia. Quero parabenizar a todos pela escolha, porque esse programa tem um cunho elevado de ajudar as pessoas. E a Beth é uma pessoa que tem uma sabedoria, um amor muito grande. E é um prazer estar com você aqui hoje, Beth. Muito obrigada pelo convite. Eu digo para os meus convidados, Gisela, o prazer, vocês não têm ideia, cada um que vem ao Sintonia, como está me fazendo evoluir, crescer, aprender. Porque é uma coisa assim, cada assunto que eu trago, depois eu vou assistir, né, a entrevista, me faz refletir. E hoje, com certeza, nós vamos estar absorvendo todo o conhecimento da Gisela, que é palestrante, ela faz inclusive palestras sobre ansiedade, ela é colunista, formada em psicologia, física quântica, bioenergia, metafísica, entre outras coisas. E você também atende um centro espírita em que você dá curso, como é essa história do centro espírita? Sim, eu sempre estudei sobre a espiritualidade desde os 18 anos, né? E hoje em dia eu atuo sendo instrutora de desenvolvimento mediúnico, faço atendimento voluntário também. Então, olha só a energia que está nesta sala. Porque se a Gisela atua nesse plano invisível, um plano assim que me intriga, que me encanta, nós duas não estamos aqui sozinhas hoje, estamos? Não. Hoje nós vamos ser veículos de Deus. Ai, que bom, gente, eu adoro isso. Fico super feliz de estar tendo a oportunidade, não só de entrevistar uma pessoa que entende e fala sobre ansiedade, como resolver, como uma pessoa que trouxe junto com ela uma série de bons espíritos que vai chegar aí na sua casa. Gisela, fala pra mim, como é que as pessoas podem identificar se a ansiedade está ou não prejudicando a sua vida? Olha, tem alguns aspectos que a gente pode observar. Por exemplo, aquelas pessoas que elas têm dificuldade para dormir. Se você deita na cama, mas não consegue dormir porque sua mente é invadida constantemente por pensamentos de preocupação, é um sinal de ansiedade. Se você sente angústia porque as 24 horas do dia não são suficientes para você realizar todos os seus afazeres, se o seu nível de tolerância está baixo, se você se irrita com facilidade, ou se você tem lapsos de memória ocasionais, são sintomas de que a sua ansiedade está excessiva. Então, você citou 4 itens, eu já me encaixei em 2. Eu não tenho problema de dormir, mas, no entanto, 2 dos seus itens aí eu já estou encaixada. Preciso fazer uma cura disso, né? Precisa aprender a lidar com isso. Então, mas qual é a função da ansiedade na natureza humana? Tem que ter alguma coisa de bom, assim como a raiva, o medo fazem parte dos gigantes da alma, imagino que a ansiedade é necessária. Exato, Beth. Todos os sentimentos que a gente considera como negativos, eles têm a sua função dentro da natureza humana. E a ansiedade, ela é uma excitação do sistema nervoso central que acelera o funcionamento da mente e do corpo para criar uma energia que será utilizada em uma ação. Então, se não existe ansiedade, a gente ficaria estagnado na vida. A gente precisa da ansiedade, a gente pode absolver o sentimento de ansiedade. O problema é quando ela é excessiva. E como é que a gente detecta o limiar entre uma ansiedade saudável e aquela que vai começar a ser nociva para a gente? Quando a gente começa a ter a nossa vida prejudicada, porque, por exemplo, esses sintomas que eu comentei com você, a pessoa não está dormindo direito, a pessoa vive angustiada, a pessoa se irrita com facilidade, a pessoa está tendo brancos, né, não se lembra das coisas. E não é Alzheimer. Porque também acontece, porque o que acontece é que o plano do mental do ansioso, ele é muito congestionado. E como uma forma de proteção, a mente apaga alguns registros para ver se
dá uma baixada nesse padrão de ondas cerebrais. Então, a pessoa tem lapsos de memória, tem aquele, como o dito popular diz, eu tive um branco, né? E isso é resultado do excesso de pensamentos, né? E existe, assim, alguma técnica, se a pessoa perceber que ela vai começar a ficar ansiosa, o que de imediato ela poderia fazer para não chegar no ponto da ansiedade que turva tudo, né? O de imediato, mais simples, que qualquer pessoa pode fazer e que funciona muito bem, são as práticas de respiração. Mas eu desenvolvi um método de controle de ansiedade, porque eu tenho ansiedade ainda, porque todos têm ansiedade, mas eu já fui uma pessoa que eu tive muitos problemas com ansiedade. Então, eu tomava ansiolíticos, né? E não é o ideal, né? Não é o ideal. Até o momento que eu resolvi encarar isso de frente e estudar a fundo a dinâmica de ansiedade e arrumar uma solução. Então, dentro desse método que eu desenvolvi para a gente utilizar a ansiedade a nosso favor, um dos passos é usar a respiração a nosso favor. Porque a respiração, ela abaixa o nosso padrão de ondas cerebrais e isso reflete também no nosso emocional. E que tipo de respiração? Aquela da yoga? Pode ser a da yoga, pode ser simplesmente você focar e observar em como você está respirando e passar a usar também o diafragma, aquela respiração profunda, né, que vem de baixo, porque o ansioso, ele costuma respirar só aqui no tórax. Né? A pessoa que é ansiosa, ela fala, e agora? Será que vai dar certo? E agora, o que eu vou fazer? Não sei. Então ele fica curtinho. Ele respira curtinho, só aqui no tórax. E se observar o corpo humano, o pulmão, ele tem a parte de cima mais estreita e a de baixo mais larga. Então, se a gente respirar curto, o que acontece? Não preenche a parte mais profunda, né? E aí dá tudo, né? Pânico, síndrome de tudo quanto é coisa, né? Sim, isso é uma boa coisa você observar como está a sua respiração. Olhando a respiração, a gente já consegue... Já começa a identificar. E conversar com ela não me ajuda também? De repente falar, a ansiedade está fazendo parte de mim naquele momento. Sim, ajuda. Encarar, né? É que às vezes as pessoas, depende do nível de concentração que ela consegue ter, talvez ela tenha dificuldade, naquele momento onde a ansiedade está alta, ela conseguir desenvolver essa conversa. Porque o ansioso, geralmente, a mente dele é toda hora invadida por pensamentos. Ele não tem muito essa capacidade da concentração, do foco. Então, a respiração... Esse equilíbrio, né? É uma coisa mais simples, que não tem como você deixar de respirar, e você apenas se concentrar na respiração, com certeza qualquer pessoa pode fazer. O que eu percebo, assim, a ansiedade em mim, ela se manifesta quando eu tenho várias coisas para fazer e percebo que o tempo não vai dar. Exato. Então, não é uma ansiedade patológica, é uma ansiedade do dia a dia. Quem é hoje que tem o tempo do mundo para fazer o que quer? Sim. São vários fatores, né, que vão influenciar o nosso estado ansioso excessivo, né? E um deles é o imediatismo da vida moderna. Porque a sociedade moderna, ela exige soluções imediatas. No entanto, o ser humano, ele faz parte da natureza. Se você pegar uma árvore, um fruto nasce, um fruto cresce, ele amadurece e fica pronto para ser consumido. E nós fazemos parte da natureza, não podemos funcionar como uma internet banda larga. E esse é o problema, né? Porque não é da nossa natureza e faz parte. As cobranças, a correria, né? Que a nossa sociedade moderna tem essa característica. E eu acho assim, a modernidade, a comunicação através das mídias, tudo isso que está aí facilitaram muito a vida da gente, a internet, nossa, é um ganho. Só que isso acelerou muito o ser humano, né? Porque às vezes ele está vendo televisão, está com o iPad e vendo mensagem no WhatsApp. Isso tudo o cérebro deve dar um tilt lá, não dá? Isso é um problema sério que acontece hoje e que atinge inclusive as crianças. Porque a gente ainda nasceu, tinha só a televisão. Né? No entanto, as crianças hoje em dia, elas nascem com o smartphone na mão e o excesso de estímulos é muito grande e isso faz mal. O resultado é o desenvolvimento de crianças impulsivas, que têm dificuldade de concentração, né? E muitas recebem esse diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade
em realidade o que acontece é que elas estão sendo hiperestimuladas e isso não é O saudável. próprio joguinho, né, que elas estão fazendo exige que elas sejam ágeis, né? Uhum. Ao invés de estar cansando o corpo, pulando corda, brincando de amarelinha, chutando uma bola, né? É lamentável. E isso tudo, as consequências ainda não tem grandes estudos, porque se você pensar é pouco tempo, até se você desenvolver uma pesquisa científica sobre o assunto, leva um tempo. Então, como isso tudo é novo, tá difícil de fazer um diagnóstico bom com relação a isso, porque será que as crianças de hoje em dia, o uso de ansiolíticos para criança é comum, infelizmente? Síndromes estão aparecendo em crianças, né? Exatamente. Diabetes, né? Está aparecendo em crianças. Exatamente. Então, o que a gente tem que se questionar? Será que as crianças da atualidade estão nascendo com um desequilíbrio bioquímico no cérebro? Ou será que o estilo de vida da atualidade está resultando nesse comportamento agitado dessas crianças? Ou será que os pais, para terem um pouco mais de sossego, dão lá o iPad e deixam a criança 3 horas no iPad para não precisar se preocupar com ela? Tudo isso. Há que se cuidar, né, Gisela? Isso, tudo isso. E tem alguma maneira da gente liberar a energia que foi acumulada pelo excesso da ansiedade? Sim, o que acontece é o seguinte, como eu comentei, a ansiedade ela é responsável por criar uma energia para ser realizada numa ação, porque quando eu vou realizar alguma coisa, eu vou despender energia para realizar isso. Como o ansioso, ele vive no plano mental, se torturando sobre a possibilidade de acontecer algo negativo no futuro. Tá? É uma visão dramática e fantasiosa em relação ao futuro. Só que essa energia é criada, eu fico só em pensamentos e ela se acumula. Esse acúmulo energético ele vai trazer um desequilíbrio. No sistema todo, né? No sistema todo, podendo inclusive somatizar numa doença. E o que acontece é que o corpo cria válvulas de escape para drenar esse excesso de energia que está causando um desequilíbrio. Certo. E uma das formas mais comuns, né, com que essa energia, né, ela é escoada é através da alimentação compulsiva. Então a gente vê muito essa relação, ansioso, né? gordo. A pessoa acima do peso é uma pessoa muito ansiosa, porque ela passa a comer compulsivamente, sem saborear o alimento e sem grandes escolhas, sabe? É uma fome compulsiva, é diferente daquela fome que ela tem nome, né? Eu estou com fome, ou estou com fome de brigadeiro, estou com fome de batata frita. Então essa fome específica, ela está fazendo o papel do prazer. Então, a pessoa tem pouco prazer na vida, nas atividades que ela faz, nos relacionamentos que ela tem, então ela começa a querer comer coisas que lhe dão prazer. Agora, a fome que ela provém desse escoamento da energia da ansiedade excessiva, ela vem dessa compulsão, que eu preciso drenar essa energia. Então, vem através de ações. Tem pessoas que, por exemplo, em vez delas comerem compulsivamente, elas buscam drogas, tomar bebidas alcoólicas em excesso para anestesiar esse desconforto, porque dá um desconforto. Certo. Mas uma forma saudável de drenar essa energia da ansiedade é na prática de esportes. Tá? Que, aliás, opera milagres, né? Exato. Depressão ajuda, sim, né? Sim. Ela pode, então, praticar esportes, ela também vai drenar esse excesso de energia, ela sai aliviada depois daquela prática esportiva. Mas o que eu acho importante a gente chamar a atenção, Beth, é que todas essas ações, elas não tratam a causa do problema. O sintoma, né? Isso, elas vão aliviar o sintoma, mas elas não vão tratar a causa. E esse precisa ser o nosso objetivo. Né? E esse curso que você dá, suas palestras, levam a esse entendimento? Sim, porque a pessoa ela precisa identificar qual é a causa da ansiedade, por que ela entra nesse padrão de ansiedade excessivo. Uma vez que ela identifica, ela vai aplicar um método, tá? Nesse método que eu desenvolvi, para que ela consiga... Você pode falar um pouco mais do seu método? Posso, com todo prazer. Eu queria que você fale, mas antes eu queria dar um exemplo, né? Tá aqui a minha assistente, a Gabriela, e ela é testemunha disso. Quando começa a acontecer muita coisa na empresa que eu tenho que fazer acontecer, e vou ter show, e vou ter palestra, tenho que vir para o programa, o que eu faço? Aí vai lá na padaria, compra aquela torta de morango desse tamanho e a gente vai fazer um lanche. Gente, eu tinha almoçado há 2 horas atrás, eu não precisaria disso. Mas é uma forma de eu sair daquele turbilhão de coisas para fazer
vou lá com... Ela não é, Gabriela, ela tá ali me ouvindo. Então, eu sei que eu teria que me abster dessa ação, né? Para canalizar de outra maneira. Faz uma coisa por vez. Mas é um pecadinho, vamos dizer assim, que acontece uma vez por mês, só tá bom, né? Não posso ser punida por O isso. problema é quando as coisas estão em excesso, né? A gente precisa sempre tomar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, né? Mas, no entanto, o que acontece é que a causa inconsciente da ansiedade, ela é o medo. Então, quando você tem que começar a arrumar muletas para conseguir continuar caminhando no seu dia a dia, você tem que entender, puxa, mas do que eu tô com medo? Eu tô com medo do quê? Né? Porque você não está consciente que é o medo que está motivando isso. E o medo também tem a sua função dentro da natureza humana quando ele é usado como cautela, como preservação. Você vai atravessar a rua, você vai olhar para os dois lados, senão você vai ser atropelado, você vai usar uma faca, você vai usar com cautela, porque senão você vai se machucar. Só que o medo em excesso, ele também bloqueia as nossas realizações. E então entender do que eu estou com medo? Eu estou com medo de eu não dar conta de fazer aquele trabalho, mas será que esse medo é embasado em fatos reais? Eu me preparei, eu domino o assunto, eu estudei. Então, muitas vezes o que acontece, que é o problema da ansiedade, é que você quer controlar o futuro em pensamentos sem ação. E como? Alimentando um circuito mental de pensamentos negativos a respeito do futuro. E a maioria das vezes, o que eu observo é que isso não tem fundamento nenhum. Esse medo é totalmente desnecessário. Não é tudo isso. Exato. Transformou uma lagartixa em jacaré. Você está fazendo coisas que você está acostumada, que você é uma profissional formada para isso, e aí você fica dramatizando aquilo, esvai a sua energia, né? E tem o risco de você ter um branco na hora H. Quer um exemplo? Eu trago aqui pessoas que estão acostumadas a falar em público, outras nem tanto. Já teve gente aqui de suar, de ansiedade porque ia ser entrevistado. No entanto, nós estamos num bate-papo informal. Se a gente falar qualquer coisa que tenha que ser corrigido, qualquer emissora de TV corrige o que saiu errado. Então, é tranquilo, né? É passar assim a encarar esse bate-papo como se fosse na sala da nossa casa. Não é mesmo? Exato. Tem um exemplo de ansiedade produtiva? Isso. Como que a gente deve utilizar a energia da ansiedade? Como é que eu posso utilizar ela a meu favor? Por exemplo, um atleta. É claro que o atleta ele vai ficar ansioso pelo dia da competição. Mas como é que ele lida com essa situação? Ele se prepara. Ele utiliza essa energia da ansiedade treinando. Ele não vai ficar se lamentando, eu vou perder a competição. Não. Ele pega essa energia e vai lá. Treina, 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 treina. Com isso, ele atinge o máximo do potencial dele. E no dia da competição, ele consegue ter um bom resultado. E é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar a energia da ansiedade e utilizar fazendo ações que vão viabilizar a solução do desafio, do problema, da meta que eu tenho que alcançar. Então, essa é a melhor parte, mas conta pra gente como é que é um exemplo de ansiedade prejudicial, nociva. Olha, Tô te apertando muito? Não, de jeito nenhum. Eu tenho muita alegria de poder passar isso para as pessoas, porque eu acredito que vai ajudar bastante. O que acontece é assim, por exemplo, pessoas que vão fazer concurso público ou que vai prestar a prova no vestibular. Então, o que acontece? Ela fica, vou conseguir passar no concurso dessa vez? Ai, meu Deus, acho que eu não vou passar no vestibular, e aí que não dá sei o quê, né? Aí que dá. E aí, o que acontece? Em vez dela exercer ações que vão viabilizar a solução, a superação da dificuldade, a realização da meta, não. Ela dá o foco para o problema. E com isso não viabiliza a solução. E mesmo o tantinho de matéria que a pessoa sabe, quando chegar nessa prova, ela tem um branco. Por quê? Porque você fica exausto. Dá um apagão. Isso. Você fica muito cansado e tem o branco também na hora H. Então, mesmo que ela sabia, ela não consegue colocar e aí fracassa realmente, né? E o quanto ajuda, né, se for entrar num vestibular, uma entrevista de emprego, que a pessoa respire antes, né? Exato. Fazer uma respiração, uma meditação, uma reflexão. E confiar, né? Eu acho que a confiança, num momento desse,
de estresse, de entrevista de vestibular, a confiança é uma coisa que pode baixar a bola e fazer com que a coisa corra bem, né? Você tocou num ponto essencial, Beth. Qual é? Por quê? Com relação ao medo, né, que existem vários tipos de medo, né? E como eu falei para você que a causa inconsciente da ansiedade é o medo, existe também o medo de não ser capaz, que é a autoestima fraca. Então, as pessoas que elas estão com a autoestima baixa, não têm uma firmeza, elas têm muita ansiedade. Costumam ter mais ansiedade. Claro, né? porque ela acha que ela não vai dar conta do emprego novo, que ela não vai conseguir comprar um carro, que ela não vai conseguir namorar. Então, ela chega num encontro romântico e já com borboletas voando dentro do estômago, com taquicardia, suando. Chega lá, não consegue dar o melhor de si nessa situação, né? E realmente perde a oportunidade de realizar alguma como coisa. Seria bom quanto mais pessoas soubessem dos recursos que a gente pode utilizar para poder contornar isso, porque um mundo com menos ansiedade, a tranquilidade gera um outro tipo de energia. E fica muito mais produtivo. Hoje o brasileiro está vivendo uma ansiedade que não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, o que você vai ler nos jornais, o que você vai ouvir, porque cada dia é uma bomba, né? É verdade. Isso realmente tem me feito mal, me deixa ansiosa sim. Eu também tomo bastante cuidado com isso, porque a gente se contamina com o inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo de hoje tem o medo, tem a violência, a presença da crise. Mas o que acontece? A gente precisa confiar na vida, confiar em si. Porque para a gente materializar as boas situações, os bons relacionamentos, as boas realizações na nossa vida, é através da nossa crença, da nossa fé. Então, tem aquelas pessoas que elas têm um sistema de crenças negativo, ela fala, a vida é dura, comigo tudo está errado. Estou sobrevivendo. Imagina que isso é coisa para se falar, estou sobrevivendo. Como assim? Viver é um milagre, você estar acordando é um milagre, não está sobrevivendo, né? Exato, e isso vai fazer com que ela tenha uma postura e de acordo com essa postura ela vai ter um comportamento e vai colher um resultado. Mas o que a gente observa? Que tem pessoas que estão realizando, que estão conquistando, só que a crença dela é outra, a postura dela é outra e o resultado que ela colhe é outro. Ela acredita, tem crise, mas eu vou conseguir. É na crise que a gente cresce. Exato, né? eu vou usar minha criatividade, eu vou me esforçar mais e eu acredito em Deus. Deus é tão bom, vai dar tudo certo. E essas pessoas conseguem realizar. Mas não é que elas são melhores do que as outras, elas têm uma outra postura de vida. Força interior, né? Isso. Eu vou agora, como nós estamos falando de ansiedade, e não temos o nosso piano aqui. Que pena, né? Poxa. Hoje nós estamos na sala de cima, aqui da All TV, que eu agradeço muito poder estar fazendo isso. Eu trouxe uma canção que pode contribuir muito para baixar a bola, para deixar a pessoa menos ansiosa, poder meditar. Eu vou pedir aí para a nossa técnica entrar, foi gravada assim, amadoristicamente, no piano da minha casa, e é uma obra de Villa-Lobos, belíssima, Puxa. que é o Trenzinho do Caipira. Vou dividir com vocês esse momento. E para você. Obrigada, Vamos obrigada. lá. Essa canção que eu vou interpretar agora é um dos grandes compositores brasileiros, Heitor Villa-Lobos. E ela certamente vai acalentar corações de crianças, de adultos, jovens, feliz idade, porque ela marcou um tempo. E esse tempo só volta se essa canção for ouvida novamente.
vocês tenham se acalmado e deixado a ansiedade de lado. Quando vocês refletem sobre isso, nós vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco nós vamos ter uma pergunta aqui para minha amiga Gisela, que veio falar de ansiedade, que vai valer a pena escutar. Até já, hein, gente? Estamos aqui. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Olá, eu sou o João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV.
preciso tão calma que, como eu trouxe alguém aqui para falar de ansiedade, e ela fala num tom assim gostoso, tá dando umas dicas, já fizemos respiração aqui no intervalo, ouvimos Villa-Lobos agora há pouco, eu tenho mais é que ficar calminha. Eu estou com a Gisela Campilha, uma querida que eu conheci recentemente, já está no meu hall de amigas. Nós fizemos juntos um curso de palestrantes, né? Isso. Do Roberto Chiniachique. E de 700 pessoas que estavam lá, não deu outro. Nós duas entramos em sintonia. Uma sintonia tão grande que, se vocês observaram, hoje nós estamos de vermelho, as duas, sem ter combinado. É verdade. E alguém falou para mim, não use vermelho, que é a cor da raiva. Eu prefiro pensar que o vermelho é a cor da paixão. Não é mesmo? Então eu trago de volta a Gisela, que ela vai até o final do programa poder contar para vocês onde é que vocês podem ter maiores informações sobre isso que ela faz. Agora, eu senti aqui um negócio que é enfoque metafísico da ansiedade. Você sabe? A Gisela vai contar. Olha, gente, a palavra assusta, é metafísica, mas não é complicado. Tá? Um dos princípios da metafísica, ele diz que a nossa realidade exterior reflete a nossa realidade interior. Então, o que acontece? Como o ansioso, ele está imaginando um futuro dramático a respeito da vida dele, ele está focando no drama, no que é negativo. E uma vez que eu estou dando força para o que é ruim, eu estou acreditando na possibilidade de os meus projetos não darem certo, o meu relacionamento não dar certo, a minha viagem não dar certo. Não pagar a conta. Exatamente, não vou ter dinheiro para pagar aquelas contas. Se eu estou dando foco para isso, eu estou dando energia para isso, isso vai acabar se materializando na minha vida. Então, o que acontece é que a ansiedade, ela corta as nossas realizações. Então, a ansiedade em excesso, ela traz muitos prejuízos na nossa vida. Porque você pensa, a gente perde oportunidades profissionais, oportunidades românticas, a gente pode perder a nossa saúde física desenvolvendo uma gastrite, a gente pode perder a nossa saúde mental desenvolvendo distúrbios de síndromes e transtornos de ansiedade, e a gente perde também o discernimento. Porque como o ansioso, ele vive no futuro, né, o que vai acontecer ou não, ele não está no momento presente. Então, tudo que tem de bom para acontecer agora, ele perde, porque ele não sente a vida, ele vive no plano mental, ele não sente o que está acontecendo agora. Então, isso me faz te perguntar o seguinte, o ansioso é porque ele está sempre com o pé lá na frente, com a mente lá na frente, com o que vai acontecer, e não é porque ele está aqui, uma pessoa que está focando nesse momento presente não é ansiosa, ela costuma não ser ansiosa. Isso é uma forma de você controlar a ansiedade, porque a ansiedade, ela está relacionada ao futuro. Assim como a depressão está relacionada com o passado, interessante. A depressão está relacionada com o passado. Eu não consigo digerir o que aconteceu no passado. Eu estou me lamentando pelo que aconteceu no passado e não tenho mais forças existenciais para atuar no presente. Preparar um novo futuro, né? Isso. O ansioso não, ele fica pensando sobre o futuro, e pior que pensando de uma forma negativa, porque se você pensar no futuro de uma forma proativa, acreditando que você vai conseguir, que a vida é boa, que sempre há uma solução, sonhar, não tem não problema. Custa nada. Não tem problema, isso é bacana, porque viabiliza essas coisas acontecerem. Mas o importante mesmo é a gente estar no aqui e agora, inteiro, colocando o nosso melhor, para poder, o milagre de ter uma vida plena é a gente fazer boas coisas agora. Né? Então, o importante é ficar bem no aqui e agora e aproveitar as oportunidades. Anotaram? Essa já é uma receitinha para quem não quer viver ansioso. E qual é a síndrome do pensamento acelerado? Olha, essa síndrome do pensamento acelerado é uma coisa séria, porque é um fenômeno globalizado e atinge, inclusive, as crianças. A síndrome do pensamento acelerado, ela consiste numa hiperconstrução de pensamentos. Ela ocorre através do excesso de estímulos da vida moderna, porque eu tenho excesso de informações, é através de televisão, é através de jornal, é através do trabalho, é através de celular, é através do computador. Ruídos
1000 por aí. Ruídos. Então, o que acontece? Esse excesso de estímulos e responsabilidades e cobranças faz com que eu tenha essa hiperconstrução de pensamento. E isso prejudica. Vira um perigo, né? Prejudica o meu foco. E para eu conseguir realizar as coisas na vida, eu preciso ter clareza de objetivos, foco e determinação. Então, quer dizer, impede assim muitas realizações. E tem o detalhe das crianças, porque elas estão vivendo assim. Ela faz lição de casa com um caderno no colo, smartphone na mão, a TV ligada ao fundo, a mãe chamando para o almoço. Então, é muita coisa. E eu tenho eu estava vendo umas pesquisas muito importantes que, assim, é preocupante, sabe? Hoje em dia, 40% dos remédios controlados vendidos no Brasil são ansiolíticos. É isso que está aqui, né? Isso chama-se medicalização da vida? Isso, a medicalização da vida. Porque o que acontece é que o ritmo da sociedade moderna, esse ritmo frenético, ele exige soluções imediatas. E o uso de medicamentos atende a essas necessidades. Acelera a possível cura, né? Exato. Não tem cura, porque o medicamento ele só trata o sintoma. Você falou no início, está todo mundo tratando o sintoma e não foi buscar a causa da pessoa. Exato. A pessoa não quer se dar o trabalho de descobrir o que é a causa. Ela pega, toma calma, remédio para dormir, remédio para acordar. Não é assim? Remédio o dia inteiro para poder ver se consegue fazer as coisas, né? É calma em pílulas, é felicidade em pílulas, mas isso também tem consequência. E vai fazer com que você seja um prisioneiro dos remédios eternamente. Né? Isso não é saudável, é problemático. Agora, sim, não sou contra o uso de ansiolíticos. Em alguns casos é recomendado, mas, em paralelo, é preciso fazer uma terapia para descobrir a causa, praticar o autoconhecimento e então conseguir chegar numa solução e ter uma qualidade de vida boa. E eu vou me permitir comentar sobre a antroposofia. Sim. A antroposofia é uma ciência espiritual e tem a medicina antroposófica. Você pode ser tratado por um médico antroposófico que ele te pesquisa, te mapeia inteirinho e ele não vai tratar a sua gastrite que foi gerada pela ansiedade. Ele vai tratar o que é que causou lá atrás isso, com remédios da Veleda. E tem o que eu adoro, chama Ansiodorum. Olha que nome. Eu conheço. Não tem contraindicação, porque ele é de plantas, né? E não é alopatia, é antroposofia. Então eu deixo aqui esse meu recado puxando a sardinha para um estudo que eu faço há 25 anos, né? Exato, e ele não vai só te dar o Ansiodorum, ele também vai analisar, né, você como um todo, né, e tratar isso, né? Porque a pessoa precisa se colocar em postura para não ficar dramatizando o futuro dessa forma. Perfeitamente. Né? Fala para o nosso internauta, que deve ter muita gente curiosa, como pode acessar esse seu conhecimento por mais tempo? Porque o nosso programa é só de 1 hora, então já está quase terminando. Olha, eu realizo palestras, workshops, eu tenho um espaço. Você pode me adicionar no Facebook, Gisela Campiglia, tá? Lá eu publico também artigos sobre diversos assuntos, porque a minha especialização é a autorrealização humana. Então, eu cuido do ser humano como um todo, cuidando da parte mental, emocional e espiritual também. Então, eu faço de palestras com diversos temas e você pode, então, me adicionar e ali você vai acompanhar os artigos, os avisos de palestras, mas eu tenho uma surpresa para você. Sério? Adoro, pode falar. Eu tenho um presente para todas as pessoas que estão assistindo o programa Sintonia. Eu vou oferecer um e-book online gratuito para todos vocês. Anota aí, por favor. Tá? É só vocês acessarem o site www.giselacampiglia.com.br e vocês vão receber o e-book gratuito. Tá? Puxa, que bacana. E lá tem artigos? O que você tem lá? Lá você tem esse e-book que vai falar assim, mais a fundo sobre esse tema da ansiedade que eu estou falando aqui hoje, né? Sobre as causas da ansiedade, a dinâmica da ansiedade e também essa solução. Porque, Beth, o que a pessoa precisa fazer para ela conseguir lidar com a ansiedade de forma produtiva é perceber, quando ela entrar num processo de ansiedade excessiva, que eu já vou perceber que eu vou ficar respirando curto, que eu vou ficar roendo unha, que eu vou ficar com aquele pezinho
Vai comer 5 sonhos de volta. Isso, você entendeu? Esse tipo de característica, né? Borboletas voando no estômago, suando frio. Quando eu estiver com esses sintomas, eu preciso parar e me perguntar, do que eu estou com medo? Esse medo é embasado em fatos reais? Porque se eu estiver correndo um risco de vida, sem problema nenhum, você vai tomar a sua cautela e preservar a sua vida. Mas se esse medo que estiver te deixando nesse processo de ansiedade horrorosa não tiver embasado em fatos reais, se for um sistema de crenças negativos que está fantasiando que o futuro vai ser uma tragédia, isso precisa ser cortado. É verdade mesmo, não, né? Então você percebe se aquele medo tem fundamento ou não. Se ele não tem fundamento, você já larga esse medo e vai fazer o quê? Você vai viabilizar ações que deem uma solução positiva para o seu desafio, para a sua meta, para o seu problema. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa viver aqui agora, tendo atitudes produtivas para conseguir realizar as nossas conquistas. Mas se mesmo assim, quando você estiver realizando essas ações, você perceber que a sua mente, já viciada naquele padrão de pensamentos negativos, quer retomar aquele processo ansioso, você pode se utilizar dessas técnicas simples como a respiração, ou através da meditação, a prática de yoga, você pode rezar, né? Tem várias coisas. A pessoa precisa escolher uma prática que ela tenha prazer em fazer, porque senão ela não vai fazer. Verdade. Então, um vai se identificar com a respiração, o outro vai se identificar com a yoga. Cada um vai ter uma forma, né? Mas aí você pratica essas técnicas, por quê? Porque baixa o teu padrão de ondas cerebrais. Eu preciso gerenciar os meus pensamentos para proteger as minhas emoções. É isso que o pessoal do Oriente faz. Por que eles fazem tanta meditação? Porque a mente não diferencia a realidade da imaginação. Então, quando estou fazendo uma prática de meditação, eu altero todo o meu sistema energético, eu altero o meu metabolismo. E é isso que a gente precisa fazer. Brilhante, né? Eu queria aproveitar a presença da Gisela aqui, porque ela veio falar de ansiedade, deu uma aula pra gente, mas ela tem um lado espiritualizado elevadíssimo. E eu tenho uma curiosidade. Isso foi desde criança? Com que idade você descobriu que você veio trabalhar nesse mundo corpóreo terrestre com a influência lá de cima? Bem, em realidade eu comecei nesse estudo da espiritualidade com 17 anos. E eu comecei pela dor. O que aconteceu é que nessa idade, numa mesma semana, eu perdi o meu pai numa quarta-feira e meu avô num sábado. Nossa. E eu fiquei muito abalada com aquilo e aí eu comecei a buscar as várias religiões. Então, assim, eu me considero uma espiritualista universalista, porque eu fui batizada como católica, mas eu estudei, tive 18 anos no Centro de Kardec, eu estudei budismo, taoísmo, hinduísmo, me identifico bastante também, e eu observei, então, que todas as religiões tinham muitas coisas em comum. Né? E a partir disso, né, eu fui desenvolvendo a minha espiritualidade. Para quem tem interesse em aumentar a sua percepção do que acontece no mundo do invisível, ou seja, na dimensão extrafísica, é muito simples, gente, não é complicado. A primeira coisa, você precisa ter o desejo. A outra coisa é você ter a mente equilibrada e os sentimentos também em paz, porque senão você só vai se sintonizar com espíritos perturbados também, né? Se você estiver perturbado, você vai se sintonizar com espíritos perturbados. Se você estiver em paz e tiver objetivos nobres de melhorar e também ajudar o próximo, você vai se sintonizar com divindades bem elevadas, né? E você poderia falar qual é o centro onde você atende, ou onde você dá aulas, ou melhor não? Não, posso falar. Onde é que a pessoa pode conhecer mais sobre isso? Eu estou trabalhando já há 8 anos, né, no Templo Espiritual Maria Santíssima, tá? O site deles é www.tens.com.br e lá tem uma equipe de mentores que atende as pessoas, trabalham muito com cura também, com a saúde, né? E sempre ajuda a gente ter essa conexão com o divino, né? E eu estou muito feliz porque, lógico, nos bastidores a gente fica trocando ideia. E eu queria, então, partilhar com vocês
que eu e Gisela vamos fazer um trabalho juntos, de palestrante, ela com a parte que ela faz de ansiedade e outros temas que ela tem, e eu vou entrar com a minha parte da música, com Music Care, e aguardem que vocês vão saber de nós duas, é isso? É isso mesmo. Combinado? Isso mesmo. Hoje vamos ficar com uma música só, você volta aqui um outro dia, porque eu quero falar mais sobre o mundo espiritual, que é uma coisa que eu amo. Eu tô aqui de passagem e sei que algo muito maior me espera lá do outro lado, né? Assim como vim de outro. E eu gostaria que você deixasse em 2 minutinhos uma mensagem para os nossos internautas. Agradeço muito a sua presença e espero que esse nosso reencontro, que quando a gente encontra uma pessoa e bate na hora, essa sintonia que nós tivemos lá no curso, não é um encontro, gente, é um prazer em te rever. A gente já esteve juntos em outra vida. Então, a sua mensagem, Gisela, por favor. Bem, antes de mais nada, eu quero te agradecer pelo convite. Eu também tenho certeza que não foi uma coincidência o nosso encontro. As duas de vermelho, gente, vocês estão vendo aqui as sem duas combinar, de sem combinar. É, a sintonia foi muito grande. E eu acredito que a gente vai conseguir ajudar muita gente com esse trabalho, né? O que me dá muita satisfação. E o que eu queria deixar para vocês, gente, é que a gente precisa desenvolver forças existenciais e ter autonomia para lidar com as adversidades da vida. E um passo muito importante para fazer isso é estar equilibrado mentalmente e emocionalmente. Porque quando a gente perde a cabeça, a gente faz péssimas escolhas que às vezes trazem consequências desastrosas para a nossa vida. Então procure cultivar o equilíbrio mental, seja através de uma música calma, dessas técnicas que eu comentei aqui durante o programa, ou através de uma ajuda espiritual, mas depois você precisa caminhar sozinho, você precisa desenvolver autonomia, porque numa hora você está num lugar onde você não vai poder recorrer a alguma ajuda externa, então você precisa se bancar. Todo o meu trabalho, gente, ele foca essa autonomia. Eu quero ajudar as pessoas a se ajudarem. Eu não quero que ninguém fique dependente de mim. Eu quero ensinar para as pessoas como é que elas podem se virar sozinhas e alcançar os melhores resultados. Muito bom. Então, eu complementando o que ela está falando, depois que eu fiz um coaching de transformação com a Margarete Signorelli, um beijo para você, Margarete, eu cheguei numa frase da minha vida que eu vou partilhar com você. A frase é a seguinte, isso depois de 4 meses de coaching toda semana. Sempre contei comigo para cuidar de mim e eu sou, Beth, o resultado disso tudo. Não é verdade? A gente é o resultado de si mesmo, do que você pensa, do que você faz, do que você escolhe. Então, vai dormir hoje com essa informação. Gisela, super grata, adorei. Obrigada, querida. Eu a também energia adorei. que tá linda, linda, linda. E agora eu vou indo para o Mulheres do Brasil, da Luiz Helena Trajano, um encontro de 400 mulheres que estão engajadas para melhorar esse Brasil. E nós vamos conseguir. Até quinta-feira. Obrigada, um beijo.